Aloha! Eu vejo você. Eu sou a Aline Eu sou o Léo. e nós somos o Eu Vim Para Romper. Eu Vim Para Romper é a junção de 3 terapias fantásticas, incríveis, maravilhosas que podem te fazer mudar de vida. Nosso assunto de hoje é nossa falsa liberdade, essa tal liberdade que a gente considera tanto que tem na vida. Por que falsa? Por que falsa? Porque parece verdade, mas é um tipo de mentira, é uma mentira. Nós não estamos convivendo com a nossa liberdade real. Ah, mas eu não posso fazer o que eu quiser? Tecnicamente, pode. Se eu decidir tomar um gole dessa água agora, eu posso. Assim como a Aline pode decidir Não, não tomar. tomar. O que acontece que nós chamamos da falsa liberdade é que nós ficamos presos a acontecimentos ou coisas dos nossos antepassados, acontecimentos passados, coisas relacionadas aos nossos antepassados, familiares, que tiram a nossa liberdade de agora, a real liberdade. Ou seja, eu faço alguma coisa agora achando que fui eu que escolhi fazer, quando na verdade é só um reflexo do que aconteceu. Se eu quisesse tomar uma outra postura, se eu quisesse fazer diferente, eu não poderia, eu não conseguiria. Por exemplo, um exemplo, eu tenho um emprego ruim que eu não gosto, por qualquer motivo. E eu sou livre, não sou para largar esse emprego, mas de certa forma eu não consigo. Eu passo 1 ano, 2 anos, 3 anos, vários anos 20. reclamando desse emprego ruim, me adoecendo as pessoas ao redor de mim, né? E eu não consigo largar esse emprego. E é engraçado porque a nossa mente ela tem já os mecanismos para nos deixar tranquilos nesse sentido. Ah, eu não vou deixar esse emprego, eu tenho filho, eu tenho família. A justificativa? Exato. Eu não posso deixar esse emprego agora. Eu quero deixar, mas agora eu não posso. Eu vou deixar para depois. Até eu vi uma frase hoje, que depois eu vou até postar ela, o amanhã não existe. E é quando a gente deixa para o amanhã, ele não existe. E às vezes nunca chega nesse sentido. Então, o que acontece? Eu não consigo largar o emprego. Parece que eu tenho liberdade. Eu largaria se eu quisesse, mas eu não consigo. Aquela pessoa que de repente tem um problema de álcool, até um problema de drogas, uma dependência química, num primeiro momento eles sempre dizem, né? Essas pessoas sempre dizem que eu deixo quando eu quiser eu paro. Parece livre, né? Parece que elas estão livres para deixar No quando controle, querem. parece que está no controle de quando querer, né? Mas não estão. E não estão justamente por aquilo que eu falei no começo. Ou os nossos antepassados, ou mesmo uma situação passada nossa, né? Algo que aconteceu na nossa vida, né? Há algum tempo atrás, criou um mecanismo que travou, que nos prendeu. Parece que estamos livres. É a tal da prisão sem grades, né? Muito que bem. fala no filme Matrix. É uma prisão perfeita, porque é uma prisão sem grades. Se não tem grades, eu não tento escapar. Parece que eu tô livre. Só que não. E o que é essa liberdade? Bom, no dicionário, liberdade, um dos conceitos de liberdade é conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo. Direito de ir e vir, direito à escolha, direito à expressão, liberdade de escolha, liberdade de expressão. Quanto a gente já ouviu falar disso, né? Bastante. O quanto a gente pensa nessa coisa da liberdade como fazer o que eu quero, Sim. do jeito que eu quero, E quando? quando quero, na hora que me der na telha, enfim. Mas como que eu sei se eu estou livre de verdade ou se eu ajo pelas memórias? Sim, porque vocês podem pensar, beleza, Léo e Aline, entendi essa história da falsa liberdade. Mas como eu aqui vou saber se eu estou agora tomando essa água porque eu estou realmente livre ou é algo que me aconteceu no passado que está me fazendo tomar essa água? Vou tomar de novo, aliás. Um jeito assim mais simples de pensar e considerar isso é perceber se as coisas estão indo bem ou não. Eu sei, parece até simples demais, mas é isso. Pegando, por exemplo, o que eu disse do emprego. Se você está no emprego que realmente está indo tudo bem, você nem está pensando nessa questão de largar ou de deixar ou de reclamar, né? Já tá bem, né? Se está bem, literalmente, parece bobo falar assim, mas literalmente já está bem.
se na sua vida pessoal tá indo tudo bem, tá indo do jeito que você gostaria que estivesse indo, você nem se preocupa com essa coisa da falsa liberdade ou não. Agora, quando tem alguma coisa ali que incomoda, mesmo que não seja tão visível assim, mas algo que você não te deixe você se sentir bem naquele ambiente, seja de trabalho, seja um ambiente pessoal, relacionamento, e por algum motivo você não consegue se desvencilhar daquilo, ou você se desvencilha no primeiro momento. Com emprego ruim, larguei. Olha, Resolvi. liberdade, É. não é? Mas aí daqui a pouco você arruma outro emprego, também ruim. Aí você larga. Olha, liberdade de novo. Resolvi de novo. Aí você arruma outro emprego ruim. Parece liberdade. Ainda não é. Ainda é a falsa liberdade. Então, quando as coisas não estão caminhando bem, é um sinal de que estamos presos nessa falsa liberdade. Ou quando as coisas ficam se repetindo nesse loop negativo, né? Nesse padrão negativo, que fica se repetindo, namora 1, namora 2, namora 3 e todos são ruins. O próximo sempre vai ser melhor, né? Eu não vou errar de novo. Liberdade. Só que não. E aí dentro dessa repetição de padrão, desse looping, que eu acho legal colocar essa palavra, porque dá Sim. a real ideia do que é esse repetir. Não tem fim, né? Não tem. Você fica ali patinando, que nem outra expressão que usa-se muito é correndo atrás do rabo. Exatamente. Que nem o cachorro, né? Ele tá correndo porque ele tá vendo o rabo se movimentar e não se deu conta dele. Ele acha que vai pegar uma hora. Então ele fica ali. Jung diz o seguinte, que o inconsciente coletivo é a parte mais profunda da psique humana, da alma humana. Lá, nesse campo de informações que são herdadas, estão todos os traços que escondemos do mundo externo, embora os devolvamos de forma inconsciente na vida. O que é esse inconsciente coletivo? E eu vou até agregar uma palavra, inconsciente coletivo familiar. Afinal, o que é isso que me faz repetir? Né? Na constelação sistêmica familiar, nós olhamos para quê? Para onde? Primeiro, para a nossa família de origem, nossos pais, os pais deles, os pais dos pais, avós, bisa, tetra, pentavós e assim não tem fim, né? Porque infinito, de onde nós viemos. O que acontece? Tudo que existiu lá, de alguma forma, reflete na nossa vida hoje, porque está ligado nesse inconsciente coletivo, vou aproveitar e agregar de novo, familiar, onde se cria esse campo de informações que foram herdadas de lá. Então, nós estamos agindo de acordo com o que aquelas pessoas agiram em algum momento. As situações que se formaram lá. Exatamente. Lá atrás. Nelas, primeiramente nelas. Aline, mas eu não conheci meus avós, não conheci meus bisavós. Tem muitos atendimentos que as pessoas que me procuram não conheceram nem os avós. Quanto mais bisavós, trisavós, então, a gente não acha. É muito raro alguém que tenha conhecido. E às vezes esse não conhecer faz quase como não existir. Sim. É como se não tivesse vindo de lá. Né? Muitas pessoas trazem para mim no atendimento, mas eu não conheci. Porque elas não sabem que o fato de conhecer ou não as separa. Ao contrário, nós estamos ligados dentro desse sistema familiar. Então, tudo que tem lá reflete aqui. Por isso, o padrão. O que eu ia dizer é que faz sentido pensar que, por exemplo, eu não conheci meu bisavô. Eu não sei o que ele fez, ou o que ele fazia, ou como fazia. Então, e por quê? Que mesmo eu não sabendo, eu faço igual. Parece que não faz sentido. Não faz. Mas faz. Todo sentido. Faz e acontece. Se a gente for só pensar nessa questão mesmo biológica da coisa, né? De sermos metade a mãe e metade o pai, e aí o nosso pai metade a mãe e o pai dele, a nossa mãe, e assim. Ou seja, nós somos o resultado de todos eles. Na conta final, nós somos eles. Né? Conhecendo ou não, convivendo ou não. E aí o que acontece dentro desse padrão repetitivo? Essas situações, questões, vivências, elas requerem uma acomodação dentro do sistema familiar, requerem um olhar, requerem um lugar, uma função. Né? Então é muito importante, no primeiro momento, ter clareza de que isso tudo existe. Muita gente chega pra mim falando, nossa, eu nunca tinha nem pensado nisso, porque tá tão solto ou tá tão longe de mim que eu nem achei que tinha nada a ver comigo, que porque possível, não né? fez nem a conta do sangue.
da herança genética que foi Sim. se tendo aí ao longo do tempo. Mas a parte boa disso tudo é que quando você traz desse efeito dominó, que eu gosto muito de colocar dessa forma, essas vivências ou essas consciências, essas memórias, sejam elas principalmente doentias, enfim, traumáticas, quando nós trazemos, mesmo que a gente não sabe que está trazendo tudo isso porque é inconsciente coletivo familiar, nós podemos, dessa forma que trouxe, fazer essa devolutiva. Então, eu devolvo ao remetente, a quem pertence tudo isso de uma forma hoje clara, consciente, calma, leve. Sim. E aí por isso o romper, né? Não é porque faço parte lá que preciso fazer igual. Justamente quando eu venho para romper, eu acolho o que foi do jeito que foi, mas posso me colocar para fazer isso de forma diferente. Então, no efeito dominó agora, curando, arrumando, consertando, rompendo. Sim. E é engraçado que quando você falou, me caiu uma ficha aqui, que as pessoas muitas vezes não se dão conta, assim como eu também não me dava conta disso. As pessoas veem sim essa coisa da constelação, só que elas só veem quando é positivo. Por exemplo, quantos jogadores de futebol nós não conhecemos que têm filhos que também são jogadores, e às vezes o jogador é muito bom e tem um filho que também é muito bom, um tenista, um maratonista, e as pessoas falam disso, cantores, né? Leonardo, que tem os filhos que também cantam, enfim. A própria Elis Regina, né? Aproveitando aqui Maria meu Rita, fundo, Pedro Mariano. Mariano, Chitãozinho, né? Com a Sandy, ou Chororó, não lembro quem agora, mas enfim. Sim. E as pessoas veem isso com uma naturalidade incrível, né? Ah, mas filho de peixe, peixinho é tão fácil, todo mundo fala. Só que quando é puxando, digamos assim, o negativo, de forma negativa, uma né? doença, um padrão ruim, não se atenta, né? Não se atenta. É como se não houvesse a ligação. Pois é, e existe essa ligação, mesmo que de forma inconsciente. Em muitos atendimentos, já tive assim diversas situações, diversas pessoas que nunca sequer tinham se dado conta de que pensavam daquela forma, sentiam, agiam daquela forma, porque alguém já fez aquilo daquela forma. Principalmente quando se tem um julgamento de... Quando eu olho para alguém dentro do meu sistema familiar e tenho lá um julgamento com aquela postura que a pessoa tem, é só uma questão de tempo. Bert Hellinger, né, que desenvolveu a constelação, ele sempre diz, é só uma questão de tempo, você vai fazer igual. Principalmente se essas pessoas que você está julgando são os seus pais. Por quê? Você não tem essa liberdade de não fazer, a menos que você ganhe consciência de que não precisa fazer igual lá, principalmente se for doentio. Por isso você rompe, você cura, sem deixar de fazer parte. Sim, com todo respeito aos que vieram e aos que fizeram. Aos que souberam fazer. Exatamente. E é importante também a gente deixar salientado que é um processo inconsciente mesmo. Sim. Porque senão parece até que é na maldade. Ah, mas se ele sabe, ele vai e faz aquilo de forma ruim. Conscientemente não, ele faz inconscientemente. Assim como você falou do atendimento, na hipnose também. Geralmente no atendimento, quando a pessoa traz uma questão, por exemplo, eu tenho fobia de cobra, por exemplo. Às vezes a questão, e aí a pessoa talvez até lembra de alguma coisa. Uma vivência, né? Uma vivência com aquilo que deixou ela traumatizada. Se não lembra, talvez ela tenta perguntar para a mãe ou perguntar para a avó. O cuidador, né? E às vezes não se encontra nada. E quando entramos em hipnose, o motivo daquilo ela nem lembrava, estava totalmente no inconsciente. Ou seja, ela não faz por querer. É um sem querer mesmo, tá no inconsciente. Ela não tem o controle consciente daquilo. Então, não se sintam culpados por essas questões. Não fiquem com esse sentimento de peso, esse sentimento ruim. Não é assim que acontece, é inconsciente. E, para finalizar também essa ideia toda de liberdade, de falsa liberdade, da mente, né? É comum também a gente não pensar que a nossa mente controla tudo. Sim. E ela controla, porque às vezes você tem todo esse direito, toda essa liberdade de escolha de ir e de vir, mas às vezes uma situação, um pensamento, uma vivência te prende. Às vezes você viveu uma situação lá dentro de um relacionamento
E aquilo, por mais que você, na consciência, que são só os seus 10% ali dentro dos 100, né? Sim. 10% de consciência, 90% de inconsciência, você não, tá tudo bem, tá tudo ok. Mas dentro de você, lá na sua mente, lá no que é inconsciente, ficou essa marca e aí você tá preso. Ou seja, você tá livre, porque você tá solteiro, solteira, desimpedido para viver uma relação, o que você quiser considerar, mas você tá preso. Sim. Preso onde? Preso no que foi. Sim. E por isso, as terapias que nós escolhemos juntar, que são as que nós trabalhamos, tanto a hipnose, constelação sistêmica familiar e Ho'oponopono, elas vêm justamente para romper tudo isso, para primeiro trazer clareza que isso existe, primeiro dizer que é possível fazer algo, é tão clichê, né? Não é o que te aconteceu, não é o que foi, é o que você pode fazer com tudo isso. E de fato é mesmo. Porque um fato não pode justificar toda uma vida. Exatamente. Não deve, na verdade, né? Então, elas vêm para trazer, e essa junção é muito rica porque elas vêm para trazer a real liberdade. Quando lá no Ho'oponopono eu vou poder limpar essas memórias, fazer essa transição do que foi doentio, do que ficou lá e limpar e trazer isso novo. Enfim, a hipnose, a constelação, ou seja, você vai ter aí todo aparato para conseguir compreender o que tudo isso pode fazer por você, pode te trazer de mais saudável e aí sim uma liberdade verdadeiramente livre. O ideal, né, que nós costumamos dizer no Ho'oponopono é quando nós conseguimos alcançar o estado zero, que seria o estado de real liberdade. O estado de real liberdade. Por que estado zero? Porque não existe nada que esteja nos guiando, nem para um lado e nem para o outro. Estamos limpos. Então eu decido realmente, de forma verdadeira, tomar ou não um gole de água, ou largar ou não aquele emprego, ou me relacionar ou não com uma pessoa, ou deixar de se relacionar ou não com uma pessoa. No Ho'oponopono nós chamamos isso de estado zero. E nós chamamos esses acontecimentos de memórias ou às vezes de programas. Eu também gosto muito do nome programas, lembrando do programa de computador mesmo. É quase como se fosse um programa indesejado ou um vírus até. Que o que acontece quando o nosso computador está com um vírus normalmente? Ele olhando assim, ele não tem nada. Ele até liga, ele até funciona, às vezes quase normal. Mas você vai tentar fazer alguma função ali e ele não deixa. Ou, às vezes, o que acontece muito, ele faz muito mais lento. Nossa, meu computador está muito mais lento do que ele era normalmente. E sem saber, está rodando aqui dentro, né, um vírus, um programa, uma memória, como se fosse uma memória do computador. Não deixa que ele desenvolve a capacidade dele toda. Às vezes só deixa lento e às vezes impede que funcione. Às vezes você vai abrir um programa que você precisa aqui de música e não abre. Nós somos assim, o Ho'oponopono nos ensina a como limpar, a como olhar essas memórias, entendê-las, limpá-las para que a gente esteja funcionando de forma perfeita, no estado zero, no melhor estado possível. Ou ainda, como a gente fala na constelação, dentro do que é saudável. Dentro do que é saudável. A gente sai do doentio e vai para o saudável. Porque, de fato, aproveitando essa linguagem, o que nós podemos fazer na vida se não tivermos saúde? Pois é. Absolutamente nada, né? Você pode ter tudo. Pode ter tudo. E não tem nada, porque a saúde é o que te move para a vida. Se você não tem saúde, você não tem o que te move para a vida. Exatamente. Então é isso. Fica conosco, muito conteúdo, muita coisa bacana sobre esses assuntos e outros. E o que você tiver de dúvida aí também, se quiser nos sugerir algum assunto, deixa nos comentários. Deixa nos comentários que a gente sempre vai trazer a visão das 3 terapias. Isso. Né, da constelação, do Ho'oponopono, da hipnose, para que a gente possa juntar tudo isso e viver melhor e, enfim, acomodar essas coisas todas que às vezes estão perdidas em nós, na nossa mente, Exatamente. na nossa memória. Muito obrigada por estar aqui e até breve. Até. Beijo. Tchau, tchau.